Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre tomografia computadorizada, a famosa TC. É um método de imagem extremamente comum, usado em todo o mundo, né? Há umas 3 décadas já, bem consagrado. E ele é caracterizado por essa estrutura aqui, ó. Ele existe um aparelho onde se gera a imagem, chamada de gantry, uma mesa. Essa mesa onde o paciente se deita, o paciente, né, vai passar dentro dessa máquina, e uma estação de aquisição de imagens, onde o radiologista ou técnico de raio-x ele vai fazer a imagem, né, vai fazer o exame propriamente dito, a gente chama de protocolo de imagem, e depois pode ser feito um pós-processamento de imagem. A imagem pode ser manipulada, trazendo mais informações do que a própria imagem original. A grande vantagem da tomografia em relação ao raio-x, lembrando que eles são um método parecido na geração de imagem, né? Eles usam a mesma tecnologia que é o raio-x, né? A radiografia, o nome já fala. Existe um foco de raio-x onde passa uma estrutura, e o filme, pode ser um filme digital ou um filme convencional, ele vai mostrar, revelar aquela imagem. A tomografia é parecida, a tecnologia é a mesma, né? É um raio-x que passa no corpo, nas estruturas, vai gerar então estruturas de diferentes densidades, bem parecida com o raio-x, só que a tomografia tem uma vantagem, uma característica de não sobrepor estruturas. A gente consegue ver, por exemplo, aqui, ó, aqui é uma tomografia de tórax, coração, a aorta, a coluna torácica, a pele aqui das costas do paciente, a pele aqui da região anterior do tórax do paciente. Então a tomografia consegue separar as estruturas, né? Não há uma sobreposição de imagem, enquanto que na tomografia a gente vê uma sobreposição. A gente não sabe se tiver uma mancha, né, uma estrutura na parede anterior ou na posterior, a gente não vai saber identificar isso só na radiografia. Também em relação ao raio-x tem um melhor contraste, né? A gente consegue ver as diferenças de gordura, as diferenças de tecido, né? Aqui está pele, gordura, músculo. Essa diferença a gente consegue ver bem melhor aqui na tomografia. Tem uma característica também que a gente pode mudar as incidências. A gente está vendo aqui um corte axial, a gente pode ver também um corte coronal, sagital. Mais tarde eu vou mostrar um pouquinho isso para vocês. Aqui é um slide de introdução. E também vou mostrar como é que faz o processamento de imagem, né? O pós-processamento de imagem. Uma vez que existe uma aquisição, ela demora alguns segundos, o paciente pode voltar para o local dele, né? Se veio de casa, né? Ou se ele está internado no hospital, indiferente. Uma vez que se tem as imagens no computador, a gente pode manipular essas imagens e ter resultados diferentes. Então aqui está mostrando o paciente, né, posicionado na mesa, o gantry, né? O gantry é essa parte da máquina onde se gera o raio-x, e uma estrutura ela vai girar enquanto a mesa ela vai avançando aqui para o interior da máquina. É uma estrutura complexa, né? Então aqui está mostrando o interior de um tomógrafo, cada vez mais elaborada, com múltiplos canais. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. Mas essa tecnologia nada mais é que um raio-x que vai gerar imagem, então, a partir dessa molécula, né, que vai ultrapassar as estruturas, e esse íon, né, esse átomo, na verdade, ele vai ser captado, desculpa, o elétron, né, um elétron vai ser captado aqui nessa outra parte. Então é isso que acontece, né? Então aqui está simulando uma pessoa, né, que tem um nódulo aqui no pulmão, por exemplo. Vai se fazer então uma tomografia, o raio-x vai passar nessas estruturas, os detectores vão então identificar essas estruturas diferentes, escala de cinza, e vai mostrar para a gente isso numa forma de imagem. É isso que acontece na tomografia. E é um corte, vocês conseguem ver que vai ser um corte axial. Isso pode ser feito ao longo, desde a cabeça até o pé do paciente. E depois de feito essa aquisição, a gente pode reconstruir essa imagem, fazer essa imagem ficar
diferente, né, em outros planos, sagital, coronal, e não só esse axial como a gente está vendo. Vou mostrar para vocês mais adiante. Aqui sobre as indicações, né, ou melhor dizendo, as contraindicações, porque as indicações da tomografia é para qualquer parte do corpo, cabeça, tecidos moles, os ossos, pulmão, então tórax, abdômen, pelve, membros. As indicações é para qualquer parte do corpo, mas então a gente tem que falar nas contraindicações. E essas contraindicações, na verdade, são relativas, né, que são alergia ao contraste iodado. Nem toda tomografia precisa de contraste iodado, e numa necessidade extrema também de se fazer o uso de contraste iodado intravenoso, é possível fazer algum protocolo de dessensibilização em alguns pacientes, né, em estruturas hospitalares, e fazer essa tomografia se for uma indicação muito importante para o paciente. Por isso que a gente fala de uma contraindicação relativa. Numa insuficiência renal também, esse contraste ele é à base de iodo, ele é nefrotóxico, né? Em mais ou menos 5% dos casos pode causar uma insuficiência renal transitória. Felizmente a maioria desses casos, mesmo que raros, a maioria resolve-se de uma forma espontânea, com hidratação do paciente, mas em alguns poucos casos, são raros, mas alguns poucos pacientes pode desenvolver uma insuficiência renal devido a esse contraste iodado. Então a gente explica aqui que é uma contraindicação. E naqueles pacientes que já têm uma insuficiência renal, e o contraste iodado pode piorar mais ainda esse grau, né, de insuficiência. E na mulher grávida também é uma contraindicação relativa, dependendo da gravidade, da indicação daquele exame de imagem, a tomografia pode ser feita, mas deve ser evitada se tiver outro método de imagem com menor risco ou sem risco tanto a mãe quanto ao feto. A história da tomografia ela vem desde a década de 70, né? Em 1970, há 50 anos, se fez a primeira tomografia do crânio, do encéfalo, e foi um exame que demorou 15 horas para fazer todo o escaneamento, né, só do cérebro. 5 anos depois, em 75, foi criado o primeiro tomógrafo de corpo inteiro, que conseguia fazer então, que coube, né, que cabia um paciente para fazer a tomografia desde o pé até a cabeça. E a pessoa responsável por isso foi esse médico, Hounsfield, né, o nome dele foi consagrado na radiologia, que a gente usa uma escala que eu vou falar daqui a pouco também, escala de Hounsfield, para poder ver os tons de cinza, né, cada tecido ele vai caracterizar uma escala de cinza diferente na tomografia, e por isso a gente diferencia o que é gordura, o que é ar, o que é osso, o que é líquido, o que é um tecido denso, o que é um tecido mais para o lado do ar. Então ele ficou consagrado, né, e foi o idealizador do primeiro tomógrafo em 1975. No Brasil chegou esse tomógrafo em 77, 2 anos depois. 4 anos após aquele tomógrafo, né, do Hounsfield, ele e o Cormack foram gratificados pelo Prêmio Nobel de Medicina. Em 89 houve um marco muito importante na tomografia, ela passou a ser uma tomografia helicoidal. Vou mostrar para vocês daqui a pouco também. Antes a mesa andava, se fazia um corte, andava mais poucos milímetros e fazia outro corte. A helicoidal não, a mesa vai avançando sem parar, enquanto que um arco gira sobre a mesa, né, formando uma espiral. Isso aí aumentou bem a resolução do exame e fez com que os exames também fossem bem mais rápidos, né? Chegando até aqui, passando pelos multidetectores também, acelerando o processo de aquisição de imagens, 98. E em 2013 para cá, né, nos últimos 10 anos, nos últimos 5 anos, já se faz frequentemente a varredura do corpo inteiro. É possível fazer, né, com os tomógrafos modernos, a varredura do corpo inteiro em menos de 1 segundo, com grande resolução. A gente consegue ver as coronárias. Antes de um ciclo cardíaco, né? Antes da contração cardíaca, a gente vê o corpo inteiro.
e vasos de 1 milímetro a 2 milímetros eles conseguem ser diferenciados também. Então é isso, tentando explicar um pouquinho para vocês como é que é o princípio, mas sem nossa pretensão não é falar sobre termos radiológicos, né? O pitch, o deslocamento de mesa, o gap. Eu quero falar, mais importante é a resolução de imagem e o tempo de exame, que foi melhorando com essa tecnologia espiral. A mesa, então, ela vai entrar no aparelho, enquanto que ela entra no aparelho, o detector, né, tanto o detector quanto o gerador de imagem de raio-x, ele fica girando. Ao girar essa mesa entrando, essas imagens espiral são formadas, né? Então essas imagens espiral vão lá para o computador, um pós-processamento. Aqui está mostrando um detalhe, né, como é que é feito isso também. Existem alguns parâmetros que podem ser modificados, né? A velocidade da mesa, a mesa anda mais rápido, ou esse intervalo entre a espiral, né? Fazendo com que esse intervalo mude. Isso dá mais rapidez ao exame ou resolução, né? Achando esse equilíbrio ideal aí, dependendo do tomógrafo. E vieram depois disso, né? Junto a isso, na verdade, né? Hoje a gente já fala de multi-slice, é é uma tecnologia que, na verdade, a geração é uma, só que existem várias detecções. Aqui, por exemplo, 4 canais, 4 detectores para receber essa radiação. Então, enquanto esse aparelho dá uma volta no paciente, 4 imagens são feitas, né? Então, um intervalo maior, essa distância aqui é maior do que antigamente, que era só um detector. Ele tinha que dar uma volta e apenas esse feixe aqui, o tanto desse feixe aqui em milímetros era varrido, né? O paciente era escaneado com isso. Agora já existem tomógrafos de 64, 128 canais, né? Então bem mais largos, bem mais espessos, as imagens com muito mais definição. Outro assunto importante, só para citar para vocês, né, que a gente enxerga essas imagens, né, a tomografia ela vai enxergar as imagens em preto e branco. E ela vai de uma variação de mais 1000 até menos 1000, né? Aqui está mostrando que a água está mais ou menos em 0, a gordura vai ser negativo em 100, o osso vai ser positivo em 100, ou mais 100 até mais 1000. Essas imagens elas vão mostrar, então, construir, aqui está um pouquinho mais complexo, mas não precisam ficar preocupado com esses valores, é só o funcionamento, a compreensão de funcionamento. Que cada estrutura ela tem mais ou menos uma faixa de densidade. Então aqui estão as densidades positivas, né? O sangue coagulado tem uma densidade maior do que o fígado mais do que o baço, um pouco mais do que o pâncreas e por aí vai. O líquido então está nessa faixa aqui, pouco positiva, né? A água é 0. Aqui a parte negativa, tecido gorduroso, então é negativo. A gordura, mais quando tem gordura mesmo, aqui misto de quando tem tecido gorduroso com músculo, com algum vaso, né? Agora a gordura mesmo fica bem negativa, tendendo a ser menos 1000 a menos 800, né? E o ar, tecido, né, no pulmão, o ar menos 1000, negativo também. E como é que se interpreta isso? E como é que isso é feito na prática? Então, na prática, toda essa conversa aqui se resume a isso. O ar está preto, que é fora então do paciente tem ar, a gordura vai tender para o cinza escuro, aqui dentro da pele a gordura está preta nesse paciente também, né? Mas ele é um cinza escuro em relação às partes moles, fígado, por exemplo, é um cinza um pouco mais claro, esse está mais escuro que esse, né? A janelação, eu vou mostrar daqui a pouco, não permitiu diferenciar a gordura do ar, mas é possível diferenciar a gordura do ar. O osso vai ser branco e algum meio de contraste, nesse caso aqui tem contraste dentro do estômago, né? Um contraste foi dado pela forma oral, um contraste aqui no estômago, ele está branco brilhante, então bem brilhante aqui, o contraste. Aqui está até parecido com o osso, eles vão sobrepor de mais 100 a mais 1000. Isso aqui na prática a gente vai ver os dois brancos, mas quando a gente
fazer uma janelação, a gente consegue talvez diferenciar um do outro, por um estar mais branco ainda do que o outro. Igual comentei aqui da gordura e do ar. Um está mais preto, o ar é mais preto ainda do que esse cinza escuro aqui da gordura. A gente vê as estruturas, a gente vê uma aorta, a gente vê o fígado, a gente vê uma coleção cística porque ele está mais escuro do que branco. Né? Se fosse mais branco, seria mais denso. Mais escuro é mais líquido, então uma coisa líquida. Não é gordurosa, a gordura a gente está sabendo que é preto. Tá? É um cinza que não é tão escuro igual a gordura. A gente vai lá, lembra que a água tem essa característica, então é um cisto essa lesão aqui. O nome que se fala, né, o termo usado, a nomenclatura é isodenso, então as coisas sem contraste são isodensas, as estruturas então são isodensas. Aqui tem ar no estômago, aqui é o intestino grosso, o colo transverso cheio de fezes, um pouco de ar, então tem conteúdo nessa alça aqui com um pouco de ar, né? Tudo que é preto é ar, então tá aqui. O isodenso, então o cinza médio aqui não tem contraste, então tudo isodenso, o baço, o fígado, a aorta, os músculos paravertebrais, tá tudo isodenso. Alguma coisa hipodensa, né? Ele está mais escuro. Então começa a gordura, aqui tem gordura, a gordura, na verdade aqui vai ser o rim, a gente não está vendo direito, mas eu vou apontar para cá então, ó, a gordura debaixo da pele, do subcutâneo, então vai ser hipodenso, né? E hiperdenso vai ser o osso, aqui está o osso, tudo que é branco, hiperdenso. E aqui a gente está vendo estruturas dentro do abdômen hiperdensas. Essa aqui é uma pessoa que fez uso de contraste, também contraste oral. São as alças do intestino delgado, todo branco aqui está realçando, é intestino delgado. E os ossos também realçando. O que é branco é hiperdenso, a gente sabe que aqui é osso, costela, a gente sabe que é vértebra. E teve contraste também aqui, isso aqui é a aorta redonda do lado esquerdo do paciente, a aorta. Então teve contraste venoso também, foi injetado contraste, está aparecendo um pouquinho na fase arterial. O fígado aparece alguns vasos, né, alguns vasos hepáticos estão aparecendo aqui. Então foi dado um contraste venoso e tem contraste também oral. E aqui está mostrando o intestino delgado do paciente. E essa diferença, né, aqui está mostrando também um exame, uma tomografia com contraste aqui na fase arterial, foi um contraste venoso, se faz com injeção por bomba de injeção, bomba injetora, né? Você coloca contraste nesses recipientes aqui, faz o cálculo e injeta o contraste na via venosa do paciente. Isso vai então entrar nos vasos, primeiro nas artérias, na fase arterial, depois na fase de equilíbrio e depois o retorno venoso. A gente vai conseguir ver as artérias, as veias e o parênquima. Aqui já é uma fase que a gente está vendo as três. Demorou essa aquisição de imagem, conseguiu ver bem que a aorta, o rim, parênquima renal, o baço, parênquima esplênico e a veia renal voltando aqui, ó. Então a gente consegue ver, tem as três fases aqui, uma fase arterial, uma fase parenquimatosa e uma fase venosa. Mas a gente vê muito bem dessas três, a artéria, tanto a artéria, a aorta aqui, como essa aqui, que parece a mesentérica superior, eu tenho que acompanhar para saber direito, mas elas estão mais intensas, né? Elas estão realçando bem mais que as demais. Então está mais na fase arterial. A gente consegue ver outra coisa aqui, ó. Duas estruturas também hiperdensas, né? Então são cálculos dentro aqui do rim, dois cálculos renais aqui. Como é que a gente faz então na prática, né? Então isso aqui é uma tomografia que está mostrando o tórax. Aqui a gente está vendo um pulmão, o outro pulmão, coração. Eu vou descer o exame, está descendo para a pelve, lá para os pés, está aparecendo o fígado aqui, o baço. Aqui está aparecendo os dois rins. Existe uma estrutura que a gente consegue ver bem, ó, que é um cisto, sai do rim, ó. Esse rim tem um cisto no polo superior dele. Olha só. Existe um cisto renal grande
um cisto. E essa aquisição aqui está sem contraste. A gente não está vendo os intestinos aqui, ó, estão com ar, intestino grosso, o ar não tem nenhuma região hiperdensa, igual o osso, que o osso está hiperdenso. Existe cálcio aqui nessas estruturas que está hiperdenso. Então é cálcio na artéria, então existe uma calcificação de aorta, está bem calcificada, calcificação desse vaso aqui também, né? Aqui o fígado, aqui é o pulmão. Então, o primeiro conceito que eu vou mostrar para vocês, olha, uma janelação. Como é que a gente consegue, então, o computador ele consegue mostrar um pós-processamento, o pulmão. Estou querendo que ele realce mais as partes negativas, entre 1000 e entre menos 100 e menos 1000, por exemplo, que é o ar, né? Que são essas estruturas de ar, essas estruturas de gordura. Então a gente coloca uma janela que a gente fala de pulmão, para ver estruturas que tem essa densidade. O resto, ele confunde todo mundo, ele se confunde aqui, está tudo misturado, ele amplia só aquela parte que é entre menos 100 e menos 1000, para a gente poder ver o pulmão. Se eu quiser ver mediastino, né, as partes moles, a gente vai mudar de novo essa janelação para ver partes moles. Aqui existe, ó. A gente vai ver partes moles. A gente vai ver bem, então, o abdômen com o fígado, com o baço. Ele melhora essa janelação. A gordura, olha só, se eu quiser ver a gordura do subcutâneo, gordura aqui do abdômen e aqui fora, ar, a gente consegue diferenciar aquela hora que eu comentei com vocês. É diferente o cinza escuro da gordura pura com o preto do ar. Eu consigo fazer isso. Mas às vezes ele está numa janela que eu não estou querendo ver gordura, eu quero ver uma outra estrutura e ele se confunde. Aqui parece que está preto, tem ar, e aqui está preto, tem ar. Não, porque eu dei um foco no parênquima para ver alguma coisa de parênquima. Consigo até tentar começar a enxergar alguns vasos hepáticos aqui. Então isso chama janelação. O princípio então é Hounsfield, unidade, para a gente poder ver isso. Olha que a gente consegue ver o cisto do rim, mais uma vez o cisto renal. Se coloca a bomba injetora, faz a aquisição de imagem então agora com a bomba, é outro exame, é o mesmo paciente, exatamente o mesmo paciente, poucos minutos depois, com injeção de contraste. Também eu vejo aqui a aorta, a fase arterial, e estou vendo aqui as veias renais, então que está vindo para a cava, essa estrutura arredondada aqui é a cava, as veias renais estão chegando. A gente consegue ver melhor ainda. Então a gente estava falando do cisto renal, olha o tamanho do cisto, o parênquima renal, né, fica na região lombar. Aqui na verdade são dois cistos, olha só, dois cistos nesse rim aqui direito, outro cisto aqui no rim direito. A gente consegue ver a vesícula biliar, ela está na associação com o fígado, né, na parte inferior do fígado. Olha só, a vesícula biliar está aqui, ela não tem nenhuma imagem hiperdensa, nenhuma imagem branca dentro dela, então é uma vesícula normal, sem colecistite, né? Desculpa, sem litise, colecistolitise. E a parede dela, a gente pode dar um zoom, e a parede também é fina, né? Não existe não está espessado aqui, não está inflamado essa vesícula, essa parede está normal, sem espessamento de parede. Então não tem colecistite, não tem uma inflamação na vesícula. É dessa forma, devagar, né, que a gente vai analisando as imagens. A gente precisa ter a imagem completa. Aqui eu tenho a imagem completa, então são várias imagens, daqui até aqui são, aqui estamos falando 44 imagens, mas às vezes vem exames com 500 imagens, por exemplo. Até voltar antes para as 40 imagens, para mostrar outra coisa que eu combinei de falar com vocês. A gente consegue mudar também os planos. A gente está vendo o paciente aqui no corte axial, a gente pode colocar ele no corte coronal.
Por ter poucas imagens, a reconstrução ficou falha, né? Ele vai reconstruir a partir de 44 imagens. Mas agora, se eu buscar um exame com mais imagens, aqui um exame foi feito com essa sequência aqui, tem quase 600 imagens. Então esse exame aqui eu consigo ver melhor, reconstruir num corte coronal. Esse é um corte coronal, a gente está mais acostumado, essa é uma imagem bem mais confortável de se ver, mas é a partir daquelas imagens iniciais axiais que o computador faz isso no pós-processamento. Aqui o fígado, o coração, o rim, olha só, o rim com cisto. E a gente vai andando, aqui a veia cava que nós comentamos, a aorta cheia de cálcio, né, a aorta calcificada. A gente consegue ver também aqui no corte sagital, que é um corte com referência transversa, né, dessa forma aqui, né, a gente vê aqui anterior, posterior, a coluna fica cortada pela metade, a gente vê bem a medula, o canal medular, umbigo do paciente, tá vendo? Então, os componentes que eu queria comentar com vocês aqui, a tomografia é um método de imagem que usa como princípio o raio-x, parecido com a radiografia, só que pelo recurso, pela máquina complexa que ela é, então aquela foto mostra como ela é complexa, ela consegue gerar centenas de imagens. Essas imagens são reconstruídas e a gente vê isso aqui em escala de cinza, chamada de escala de Hounsfield. A gente pode mudar essas escalas de cinza. O aparelho mostra isso, querendo ver mais para o lado do osso, mais para o lado do ar, mais para o lado da água. A gente vai mexendo nessa janelação, dependendo da estrutura que a gente quer estudar, que a gente quer interpretar. A gente faz, nesse pós-processamento também, além de mudar isso, a gente pode mudar a orientação, era axial, pode ser coronal, e esse aqui que está sagital. E é um exame que ele melhorou muito desde a década de 80, que vem se fazendo com mais rotina, na verdade década de 90 aqui no Brasil, né? Então a partir de 90 já tem 30 anos que se usa uma tomografia de uma forma, vamos falar assim, mais rotineira. Ele consegue não sobrepor estruturas, a gente consegue ver a pele lá de trás, a pele aqui da frente, a gente consegue mudar o corte para um corte axial, ver a relação anatômica da aorta em volta dela. A gente vai andando para cima ou para baixo, a gente vê então as relações dessa aorta aqui também com as partes mais craniais ou mais caudais, mais superiores ou mais inferiores. E é assim que a gente vai então entendendo o que é uma tomografia. Aqui mostrei para vocês um cisto renal, uma calcificação, outro cisto renal também, tem cistos renais bilaterais e calcificação aqui da aorta. Na próxima a gente vai começar a falar de doenças, né, de algumas doenças e como identifica essas alterações nas doenças. Fico à disposição para todos. Muito obrigado.